alimentação, agora a gente troca de assunto para falar sobre saúde, para falar sobre o verão, uma época bastante delicada para quem quer perder peso. É um dos assuntos que a gente trata a partir de agora. Com a estação mais quente do ano, é comum a reunião de familiares, amigos, dessa proximidade entre todas as pessoas. Mas para quem está na luta, por exemplo, para perder peso, é uma época um pouco mais delicada, porque alguns tratamentos são deixados de lado nessa época do ano. E como se recuperar, então, de exagero, por exemplo, das festas, das reuniões entre famílias, entre amigos? A gente vai conversar um pouco sobre esse assunto com o Dr. Paulo de Tarso Freitas, médico endocrinologista. Dr. Paulo, obrigado pela atenção, boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bom, Jean? Tudo bem, doutor? Fala um pouco para a gente, então, desse trabalho aí de orientação sobre saúde, sobretudo a saúde, a qualidade de vida das pessoas, no momento em que há realmente essa época de confraternização, de união entre os amigos e os familiares. A gente tem muitos turistas vindo para o litoral e que aproveitam também esses momentos para se reunir, para confraternizar. Só que tem que estar ligado com a saúde também. Quais são as orientações que você passa nesse aspecto? Isso, é muito comum as pessoas se cuidarem assim, próximo do verão, buscando emagrecimento, e nessa época, com as festividades, Natal, Ano Novo, praia, aumenta o consumo de frituras, né, milanesa, peixe frito, tomar cerveja, né, que aumenta o consumo. Então, é muito comum ter um ganho de peso nessa época, mas eu também diria assim que é uma época assim que a gente tem uma maior facilidade para o emagrecimento. Se a pessoa se dedicar um pouquinho, por exemplo, reduzir o consumo de fritura, optar mais por alimentos cozidos, evitar, assim, alimentos mais industrializados, ultraprocessados, comer mais grãos, frutas é importante, melancia, melão, que tem bastante água, vitaminas, e, sem dúvida, praticar também atividade física. Então, o verão pede, assim, atividades assim ao ar livre, a prática de corrida, caminhada, natação, uma ótima opção, andar de bicicleta. Então, eu diria assim, se a pessoa reduzir um consumo de álcool nessa época, principalmente cerveja, que tem muita caloria, aumentar o consumo de saladas, frutas, é melhor a fruta do que o suco, porque a fruta tem mais fibra, né? E manter uma prática de atividade física, ele vai ter uma menor probabilidade de ter um ganho de peso nessa época. Doutor, qual é o tamanho do impacto desses alimentos que você cita e sugere aqui para as pessoas? O impacto positivo no sentido de emagrecimento, mas ao mesmo tempo de uma preservação da boa saúde. Você, como médico Isso, endocrinologista, que se depara com diferentes casos em consultório, né, qual é o impacto positivo, né, nessa mudança alimentar isso, sugerida? isso. A gente vê assim que o grande vilão do peso é a combinação de gordura com açúcar. Então, que está presente nos alimentos industrializados, nos doces, então, assim, nos bolos. Então, assim, e a população também, a gente vê assim que come muito carboidrato, um excesso de pão, massa. Então, se a gente adicionar alimentos ricos em fibras, por exemplo, as frutas têm fibra, elas mantêm uma boa hidratação, especialmente nessa época. Então, isso confere uma saciedade. Então, por exemplo, se a pessoa adicionar, por exemplo, granola ou uma aveia junto com a sua banana de manhã, ou ou comer mais proteína também. Proteína é importantíssimo. Toda refeição deve ter proteínas. Então, por exemplo, o ovo é um alimento que deve ser adicionado diariamente. Assim, se as pessoas puderem consumir pelo menos 3, 4 ovos por dia, é o ideal. Então, assim, porque o ovo confere uma saciedade, é uma proteína, assim, de baixo custo, né? Mas também pode ser uma carne, um frango, peixe, toda refeição adicionar uma proteína para conferir saciedade. Então, se a gente combinar alimentos ricos em proteínas, associado a grãos. Por exemplo, a chia é um ótimo alimento para comer junto com a fruta, porque ela forma um gel no estômago e dá uma sensação de saciedade. Então, a diferença é que esses alimentos que eu citei, eles conferem uma maior saciedade, então eles têm um benefício para o organismo e você fica mais satisfeito por mais tempo. Os alimentos que são muito processados, sanduíches né, como eu citei, os bolos, os doces,
eles não conferem uma saciedade, a pessoa come e 1 hora depois já está com vontade de comer de novo e provoca um vício. Então, então é mais difícil a gente conseguir manter peso com o consumo daqueles alimentos que eu citei, que são maléficos. Doutor, ontem a gente conversou também com, enfim, a gente tratou aqui, por exemplo, de um documentário aqui de Santa Catarina, de uma produção catarinense que vai ser divulgado também em cenário nacional a partir do próximo sábado, sobre veganismo. E eu aproveito, né, sua presença como médico endocrinologista para perguntar se é saudável, qual é a orientação, o que você pensa exatamente e orientação sobre as pessoas, por exemplo, que são vegetarianas ou as adeptas ao veganismo. Aí eu vou comprar uma briga, né? Mas vamos lá. Eu tenho uma outra visão, assim, porque eu acho que o aporte proteico é essencial, assim. Então, aquele veganismo, assim, mais radical, que a pessoa né, eu não concordo, porque a proteína, o nosso músculo, para a gente formar músculo, tem que ter um bom aporte proteico. Então, assim, então, o que acontece? Mesmo que você vá para uma academia fazer musculação, se você não oferecer uma boa quantidade de proteína, então você não vai ter a mesma síntese, a formação de músculo do que, né, do que a pessoa que ingere proteína adequada. Então, eu sou favorável, assim, altamente favorável ao aumento de consumo de proteínas. E quem é vegano, então, às vezes vai ter que fazer algum tipo de suplementação, assim, de repente vai ter que usar um whey, que é um outro tipo de proteína, mas assim, eu acho que... E a gente vê que depois dos 40, 50 anos, ocorre uma diminuição da massa muscular. Existe um termo chamado sarcopenia, que é a diminuição da massa muscular. Então, a gente recomenda fortemente manter uma boa ingesta proteica, associado à atividade física, de preferência musculação, mas também atividade física aeróbica, para ter uma melhor qualidade de vida até com o envelhecimento. Então, por isso que eu não sou muito favorável ao veganismo, né? Eu sou a favor da ingesta de proteína. Perfeitamente, né? O médico endocrinologista, Dr. Paulo de Tarso Freitas, que está ao vivo aqui com a gente. Estamos falando aí sobre saúde, sobretudo, mas também emagrecimento. E essas dietas que são diferentes, algumas pessoas são vegetarianas, outras consomem bastante carne, né? Algumas até em excesso, que também não é muito bom, né? Pela recomendação de vocês médicos. E outras também são adeptas ao veganismo. Mas para prevenção de doenças, né? Qual é a orientação que você passa para a gente, doutor, no sentido de ter um alerta, uma atenção, né, para ter uma boa saúde e também um prolongamento de vida, como você está falando agora sobre envelhecimento com qualidade? Então, vou ser bem prático. Elimine os alimentos ultraprocessados de sua vida. Aqueles alimentos ricos em gordura saturada, que a gente chama gordura vegetal hidrogenada, alimentos que têm uma combinação de açúcares com gordura. Aqueles alimentos assim que não conferem saciedade, eles acabam depositando o colesterol nas artérias, pode causar entupimento. Então, esse é o grande vilão. E são alimentos assim que são muito presentes, assim, eles são os mais presentes nos mercados, ali nos biscoitos, nas bolachas. Então, evitar esses alimentos industrializados e preferir os alimentos in natura. Por exemplo, ao invés de comer uma barrinha de castanha, coma castanha. Então, assim, fazer pequenas mudanças, buscar mais os alimentos in natura, naturais, e menos esses alimentos ricos em gordura combinado com açúcar. E sem esquecer da atividade física. Perfeito, né? Isso sempre é essencial. Doutor Paulo, obrigado pela atenção aqui com a gente, por toda essa orientação. Dicas Sempre Saúde sempre são muito bem-vindas, né? E um bom trabalho para você. Muito obrigado, Jean. Até a próxima. Obrigado, valeu. Obrigado pelo convite. Obrigado.